Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês, né, sobre promessas nas nossas vidas. E sabemos que todo chamado, toda promessa do Senhor, ela tem uma espera, né? Ela tem uma espera e como é difícil a gente aguardar essas promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, né? Nós, seres humanos, temos essa dificuldade de conseguir administrar esse tempo com sabedoria, que o Senhor vai nos capacitando, nos transformando para poder as promessas dele se cumprir na nossa vida, né? A gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, da nossa forma, mas o Senhor ele tem uma forma diferente de trabalhar, e a partir do momento que ele lança uma promessa ou que ele tem um chamado para a nossa vida, exige esse tempo para se cumprir, né? Até porque é um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de transformação, mas com certeza a promessa se cumpre, mas no tempo dele e não no nosso. E hoje eu vou trazer aqui algumas palavras. Quando a gente fala de promessa, eu me recordo de 3 pessoas da Bíblia, que é Davi, José e Moisés, né? Sabemos que existe vários tipos de promessas, né? De várias formas, em vários tempos. É o Senhor que ele determina, ele sabe cada caso, cada situação que precisa ser trabalhado, né? Cada um tem um chamado diferente, até porque eu acredito que todos nós viemos com um chamado, senão nada faria sentido nessa vida, né? O Senhor, a própria palavra vai dizer que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, porque nem todos têm essa paciência, nem todos têm essa sensibilidade de poder entender o tempo de Deus para que as promessas se cumpram, e muitos desfalecem no meio do caminho, né? Porque exige força, persistência, paciência e sabedoria. Vamos começar aqui com a história de José, né? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Gênesis 37, 5. Toda promessa, ela passa por 2 processos. O primeiro, que é o chamado, né? Quando a gente é avisado. E eu costumo dizer assim, que se a gente vem sabendo o nosso papel nesse mundo, né? O nosso chamado, o porquê que o Senhor nos escolheu, para quê, a nossa vida com certeza se torna bem mais fácil. Tudo se torna mais claro, mais objetivo, né? Quando a gente vem já tendo essa certeza, quando o Senhor se revela dessa forma gloriosa e fala o porquê que a gente veio, né? Qual o nosso chamado. Então, tudo facilita. Então, busque do Senhor, busque do Espírito Santo. Se você você passa por algumas coisas na sua vida que você sente que tem algo sobrenatural por detrás, que tem algo diferente, que você sente que o Senhor te escolheu para alguma coisa, mas você não sabe o que é. Você tem dúvidas se realmente você foi chamado, se você não foi. O que é que o Senhor espera de você? Então eu te aconselho, busque isso do Espírito Santo. Busque esse discernimento, busque a confirmação do Espírito Santo, porque com certeza o Senhor vai te revelar o teu chamado, as promessas que ele tem para a tua vida. E a partir do momento que ele revela, com certeza a caminhada se torna mais fácil. Mais fácil porque você tem um ponto a seguir, você tem um objetivo, você já tem um foco, você sabe para onde você tem que marchar, né? Aí agora o Senhor vai te dar as ferramentas, ele vai te capacitar, você vai precisar ter essa perseverança, essa paciência para se cumprir e não desfalecer o teu coração, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, até que se cumpra. Até que se cumpra. Então busque saber do Senhor, porque com certeza muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E se você quer estar no meio desses escolhidos, persevere, busque do Senhor esse chamado. E o Senhor, ele tem várias formas, né, de falar, ele tem várias formas de explicar
o chamado dele para a nossa vida, as promessas que ele dá para a vida de cada um. Tem promessas que vai ser totalmente diferente das promessas que ele fez para outra pessoa, porque ele conhece as nossas limitações, ele sabe bem mais do que nós mesmos, tudo que precisamos. E quando ele escolhe alguém para alguma coisa, para alguma missão, com certeza ele vai capacitar para que essa missão seja feita com excelência. Vamos pegar aqui o exemplo de José, né? José, todo mundo conhece a história de José, sabe que os irmãos dele tinham inveja dele, né? Devido a ele ser o preferido do pai. E aí, só que José, ele não tinha a dimensão do plano do Senhor para a vida dele. Ele era muito novinho e o Senhor, ele revelou para José através do sonho, né? Através do sonho. Então, é como eu tô te dizendo, tem várias formas do Senhor avisar as promessas e o chamado que ele tem para a tua vida. Na vida de José, vamos pegar 3 exemplos hoje. Vamos pegar o exemplo de José, de Moisés, né, e de Davi. Na história de José, o Senhor ele avisou através de um sonho. Quando a Bíblia vai dizer em Gênesis 37:5, que diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Aí Moisés conta o sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai dele e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Então, o Senhor ele já vinha relatando a José através dos sonhos o propósito que o Senhor tinha com a vida dele, né? Que faria governador de toda a terra. Porque lá atrás, o Senhor, ele já sabia os planos que ele tinha para aquela nação, né? Que a Bíblia vai dizer que quando o faraó reinava, teve os 7 anos, né, da fome, da fartura. Então, o Senhor, por ser muito misericordioso, ele já estava preparando alguém com sabedoria. E o Senhor, ele usa muito de algumas qualidades para poder cumprir esse chamado, né? Porque a Bíblia vai dizer que José ele era um homem de conhecimento, inteligência e sabedoria. Então, o Senhor aproveitou de todos esses dons que ele tinha, de todas essas qualidades, justamente para unificar nesse propósito, né? Só que até então, José ele não tinha esse discernimento. Ele sonhou, né? Só que para ele nada foi explicado, muito novo, né? Sem muita direção, continuou, seguiu a vida dele. E aí a história a gente sabe, né, que teve os irmãos, passaram a odiar mais ele, jogaram numa cova e deu como morto, que um leão e tal, e acabou vendendo ele para o Egito. Só que assim é onde começou o deserto de José, né? Porque sempre quando se existe um chamado, logo após o chamado existe o deserto. Existe o deserto. Só que assim, o deserto, o Senhor, ele cuida da gente no deserto. O deserto, ele fortalece. O deserto dá conhecimento. O deserto nos ensina a ter perseverança. E estar pronto para receber a promessa no tempo certo. E foi o que aconteceu com José. Então, José passou por muitas coisas. José foi preso, né, injustamente. E o que eu acho muito bonito da história de José é que
José não reclamava. José, ele não murmurava, e ele estava sempre ali procurando orar, buscar mais do Senhor, né? Em relação a todo o sofrimento, toda a dor, ele se firmava no Senhor o tempo todo. Ele não olhava para a condição do que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele sabia que algo ia acontecer, que algo no momento certo ia acontecer na vida dele. Então ele tinha essa fé, essa esperança, né? E tinha, além de ter um coração muito bom, que em meio a toda dor, todo sofrimento, ele sempre procurava ter compaixão e ser solidário e muito humilde com as pessoas que estavam ao redor dele. Então isso facilitou bastante a caminhada, a trajetória de José. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 41, quando a promessa se cumpriu na vida de José, né? Foi na prisão através de um sonho, e aí o faraó precisou de alguém para interpretar, lembraram de José, e aí carregaram José até o palácio, e aí esse momento foi o momento que o Senhor usou para a promessa se cumprir. Então eu te digo nesta tarde, tenha paciência que no momento certo o Senhor vai usar uma situação para que a promessa se cumpra na minha e na tua vida. Mas é no momento dele, não é no nosso momento. Porque primeiro tem o chamado, e do chamado leva um tempo para a promessa se cumprir. A Bíblia vai dizer que na vida de José levou 30 anos. 30 anos para esse chamado, essa promessa se cumprir na vida dele, né? Na verdade, o chamado já começou quando ele sonhou lá atrás. Quando ele era novinho e ele sonhou lá atrás, começou o chamado dele. Só que do chamado até a promessa existe o deserto, que é o tempo de aperfeiçoamento, né? Só que ele não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento desse deserto. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Vai ter situações, vai ter chamado que você vai ter, o Senhor vai te chamar, e o momento do deserto, você vai ter consciência que aquele deserto é para te aperfeiçoar, que aquele deserto é para te capacitar, te transformar, te fortalecer para as promessas, para a promessa se cumprir. No caso de José, ele não tinha esse conhecimento, né? No caso de José, ele passou por muitas coisas, e o bonito que ele, além dele não ter o conhecimento, porque é fácil quando a gente tem esse conhecimento, eu acho que tudo se torna mais fácil, né? Se ele soubesse que ele seria governador do Egito, de toda a terra, e ele tivesse ali passando por aquela batalha, mas sabendo que não, tá doendo, eu tô sofrendo, tá sendo difícil, o Senhor tá comigo, mas eu sei que tem um propósito. Um dia o Senhor vai me fazer governador de toda a terra. Um dia eu vou reinar, um dia eu vou... Não. José nem imaginava. Ele tinha sonhado na juventude, em um sonho que para ele não foi muito claro, né? E não teve uma explicação, um discernimento espiritual, nada. Simplesmente ele sonhou e acabou. E aí ele começou a passar pelo deserto dele. E ele foi honrado depois, porque ele foi humilde, ele teve paciência, e ele fez tudo conforme agradaria o Senhor. Então, eu acho que é mais difícil quando você está no deserto sem entender o porquê, sem entender o significado, sem entender aonde você vai chegar, né? Você tem que ter muita fé, como José, senão teu coração desfalece. Você faz besteira, você peca contra o Senhor, e aí você acaba jogando fora as promessas, o chamado. E a história de Moisés é linda por isso. A história de José é linda por isso, porque ele não sabia do que aconteceria lá na frente. Mas mesmo assim, ele seguiu com fé, com perseverança, nas humilhações, nas injustiças, sem reclamar, sem murmurar, né? Sem contender. E isso é muito lindo. E a Bíblia vai dizer que chegou um dia que o Senhor contemplou tudo isso e criou aquela situação do sonho, e o Senhor falou, revelou o significado do sonho do faraó. Então foi aquele momento que o Senhor usou para poder José ele ser honrado e a promessa se cumprir na vida dele. Mas levou tempo, levou 30 anos. Gênesis 41, 38 vai dizer:
Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem, ela é muito emocionante. Imagine o tanto que José sofreu, né? A decepção com os irmãos, quando ele viu sendo vendido, tantas coisas ruins o Senhor permitiu na vida de José. E depois o Senhor fez conforme o sonho lá da juventude. Então, meu irmão, não desfaleça o coração. O tempo, ele tende a isso, né? O tempo tende a nos desanimar, a nos desfalecer, a fazer a gente desacreditar nas palavras, nas promessas do Senhor. Por mais que a gente não queira, né? Quando o tempo vai passando, parece que aquelas promessas vai ficando no passado. Mas se você tiver fé, se você tiver perseverança, vai se cumprir como se cumpriu na vida de José. José não desanimou, José não desistiu e ele alcançou a promessa. E tudo que o Senhor falou lá atrás, há 30 anos atrás, no sonho para ele, se cumpriu. Agora vamos usar o exemplo de outra promessa, né? Feita pelo Senhor a Davi. Vamos falar sobre a história de Davi, que encontra-se em 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Então, o profeta, né, saiu e foi até a casa de Jessé. Todos os filhos estavam lá, menos Davi. Davi estava apacentando as ovelhas. Só que assim, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, que o Senhor disse ao profeta: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. Porque quando o profeta chegou ali, ele achou que o filho, né, o filho de Jessé, Eliabe, que era o mais robusto, alto, forte, né, homem de guerra, seria esse escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor diz que ele não atenta à aparência, ele atenta o coração. E assim o profeta foi passando de filho em filho, e o Senhor disse que não era nenhum daqueles. E o profeta perguntou a Jessé se ele teria mais algum outro filho. E ele disse que sim, um mais moço que estava apacentando as ovelhas. Então ele mandou chamar. E o versículo 12 vai dizer: e fez ele entrar. E disse o Senhor para o profeta: levanta-te e unge-o, pois é este. A história de Davi já é totalmente diferente, né? Também na juventude a promessa foi lançada a Davi. E o interessante do nosso Deus é que ele lança a promessa, mas ele capacita também para essa promessa, porque ele é justo e ele é fiel.
E quando ele escolheu Davi, Davi precisou, a promessa de Davi já foi totalmente diferente, já não foi através de sonhos, como foi algo que o Senhor falou restritamente só a José, ponto, final, e José ficou a ver navios até a promessa se cumprir e perecendo. Não. Claro que com propósito, sem ele entender. Com Davi já foi totalmente diferente. Davi, ele foi escolhido, a promessa foi lançada, o Senhor usou um profeta para ungir ele, né? Para ungir ele, e a partir daí começou o deserto de Davi, começou esse deserto, e Davi, ele já sabia, o deserto dele, não desmerecendo que foi mais fácil do que o de José, mas Davi, ele sabia o porquê das lutas, das dificuldades, das perseguições, tudo por causa do chamado que iria se cumprir lá na frente na vida dele. Então ele lutou, ele perseverou com um objetivo, sabendo que ele se tornaria rei de todo Israel, porque o Senhor antecipou a promessa para ele, coisa que o Senhor não falou com José, só deu um sonho para José, que aparentemente, se José tivesse sabedoria naquela época da juventude, tivesse um discernimento, até ajuda de um profeta, o Senhor o profeta explicaria a ele qual o propósito do Senhor, mas não, foi totalmente diferente. Então Davi, ele já sabia, a partir desse momento o profeta falou, o Senhor te escolhe e te unge como rei de todo Israel. Só que Davi ficou desbaratinado porque Davi era jovem, não sabia lutar, não sabia pegar numa armadura, não sabia nada, ele não entendia de nada. Davi só entendia de apacentar, cuidar e proteger as ovelhas, né? A Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha força e agilidade. José, ele já tinha conhecimento, inteligência e sabedoria no processo de deserto dele. Já Davi não, era força e agilidade. Então o Senhor usou dessa força e dessa agilidade dele para capacitá-lo para a promessa se cumprir lá na frente. Então Davi ele já foi sabendo, eu vou passar pelo meu deserto, vou passar por tudo isso porque eu sei qual a finalidade. Lá na frente eu vou ser rei de todo Israel e não vai ser fácil. Então eu acredito que quando você descobre para que você veio, qual o seu chamado, até que ponto, até que nível você vai chegar no Senhor, eu acho que se torna mais fácil o seu deserto, até pela questão de entendimento, né? De saber entender o porquê de todas as coisas e não ter questionamentos e nem murmurações. Porque quando você sofre sem entender, a gente tende a reclamar, a murmurar, a ficar perdido e confuso. Mas, por que está acontecendo isso? Eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca desejei mal a ninguém, eu nunca maltratei ninguém. E por que está acontecendo tudo isso comigo, né? A gente tende a fazer essas perguntas dentro da gente. Mas sempre tem um significado, sempre tem um propósito. E vai ter momentos... Vai ter chamados que o Senhor vai explicar e vai ter chamados que o Senhor não vai explicar. E aí vai ser a sua fé, a sua perseverança e a sua paciência para o momento certo se cumprir, apenas se cumprir. E o chamado de Davi foi através do profeta, né? Foi ungido pelo profeta. Só que a partir daí começou toda a história que a gente já sabe, né? As guerras, as perseguições, as mortes, desobediência, muitas coisas envolvidas, muito sangue inocente derramado, né? Muitas humilhações, muitos arrependimentos, mas isso não fez com que a promessa não se cumprisse na vida de Davi, porque ele era um homem de muita fé. Davi, ele era um homem que ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele tinha uma humildade em relação às outras pessoas que estavam ao redor dele, e não querer se autogloriar
né? Mesmo sabendo, o que eu acho bonito é isso, porque assim o Senhor avisou que ele seria rei. Então, durante o chamado dele, o deserto, ele poderia se achar, mas ele se diminuiu. Por mais que ele tenha tomado algumas atitudes erradas, alguns passos errados, Davi ele se diminuiu para que o Senhor crescesse na vida dele. E mesmo assim, em meio a tanta coisa, ele não desistiu, ele perseverou. A resposta de tudo é a perseverança e a fé. Ele perseverou cada vez mais e ele alcançou a promessa que o Senhor tinha para a vida dele. Ele começou a um determinado tempo, ele começou depois do chamado dele, que ele foi ungido ao rei de Israel, ele já começou a viver em partes, né? Ele começou a ser treinado, capacitado, para ele já começar a viver em partes esse chamado, né? As pessoas já começou a consagrá-lo rei de Israel, mas não tinha sido nada oficial, né? Até porque as pessoas começaram a ver o desenvolvimento dele nas lutas, nas batalhas, o equilíbrio emocional que Saul já não tinha mais. Então, as pessoas começaram a observar tudo isso, que em toda batalha, toda postura, toda atitude de Davi, o Senhor era com ele. Então, era um ponto forte, um refúgio para as pessoas já querer torná-lo ele como rei. Só que, mesmo assim, seria no tempo do Senhor, da forma do Senhor, do jeito do Senhor. Mas isso não influenciou que ele já começasse a se capacitar e a cumprir em partes essa promessa. Aí a Bíblia vai dizer, no livro de 2 Samuel 5:3, quando a promessa se cumpriu na vida de Davi, que foi também depois de 30 anos, né? Ele começou a ser treinado para o chamado e demorou 30 anos para se cumprir esse chamado totalmente, que está aqui em 2 Samuel 5:3. A Bíblia vai dizer: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi sobre rei de Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Aqui se cumpriu 100%. Aqui se cumpriu 100% a promessa do Senhor, que ele seria rei. Ele foi coroado rei de todo Israel. E depois disso ele reinou 40 anos, né? Porque o Senhor deu descanso. Depois que a promessa se cumpre, o Senhor ele dá descanso. Ele dá paz, ele dá refrigério, ele dá tranquilidade. Mas precisamos também passar pelos momentos de dificuldade, né? O que não podemos é, nesses momentos de dificuldade, perder a nossa fé no Senhor e deixar de perseverar. Então, a história de José para a história de Davi, já existe uma grande diferença. José, ele foi avisado no sonho, e Davi, ele foi ungido, mas desde o momento que a promessa foi feita pelo Senhor, todos os dois passaram pelo seu deserto. A diferença é que José passou sem saber o que ele seria lá na frente, ou melhor, sem entender, e Davi passou sabendo o que aconteceria com ele lá na frente, né? A promessa que foi lançada na vida dele. Agora vamos falar sobre a promessa de Moisés, que já é totalmente... O nosso Deus, ele é muito incrível. Ele é muito incrível, ele é muito perfeito em tudo que ele faz. Nunca queira limitar o poder de Deus na sua vida. Nunca queira se apoiar no seu próprio entendimento, porque somos seres humanos muito limitados. Às vezes achamos que sabemos de tudo, mas na realidade nós não sabemos de nada. O Senhor é Ele quem faz, é Ele que desfaz, é Ele que opera, né? É Ele que faz todas as coisas, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que tem poder no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares. Então é como eu te digo,
Existem vários tipos de promessas, existem vários tipos de desertos, existem vários tipos de chamado. E o Senhor que vai determinar da forma que Ele quer revelar. É Ele, não somos nós. É Ele, cabe a gente só acreditar, confiar, ter fé e perseverar. A história de Moisés, o chamado de Moisés já foi totalmente diferente. Já foi totalmente diferente. No livro de Atos 7:30, vai dizer: decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Quando a palavra do Senhor diz que desde o ventre eu te escolhi, né? Profeta das nações, eu te escolhi, eu te separei. Quando o Senhor ele tem chamado, ele tem promessa, ele tem propósito, desde o ventre da nossa mãe ele já nos guarda, né? Ele já nos prepara. Só que assim, até ele nos revelar a promessa, demora um tempo. A gente vive de uma forma totalmente diferente, né? Até a gente saber para que a gente veio. No caso de Moisés, desde quando ele nasceu, o Senhor já tinha o chamado na vida dele para libertar todo o povo do Egito e encaminhá-los até a terra prometida, acabar com todo o sofrimento, né? Só que Moisés, ele não sabia desse detalhe. A mesma coisa de José e a mesma coisa de Davi, quando nasceram eles não sabiam. Só que no tempo determinado, na juventude, eles foram avisados. Tanto José como Davi foi avisado na juventude. Já Moisés foi totalmente diferente. Moisés não foi avisado na juventude. Moisés, ele cumpriu toda a trajetória dele. O Senhor deu livramento justamente porque tinha propósito com Moisés, quando não permitiu que ele morresse, fosse jogado no rio, fosse criado pela filha do faraó, né? E aí Moisés, e o interessante na história de Moisés é que Moisés, ele desenvolveu habilidades no palácio. A Bíblia vai dizer que foram 30 ou 40 anos que ele viveu, não me recordo bem, no palácio. 30 anos, né? Não, 40 anos. 40 anos ele viveu no palácio. E ele desenvolveu habilidades lá no palácio, mas essas habilidades não serviriam para o chamado dele. Ele desenvolveu habilidades de guerra, de luta, de espada. E na verdade o Senhor queria usar ele como instrumento de palavras. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele tinha força nas palavras, desde muito jovem. No caso de José, ele desde jovem ele já tinha o conhecimento e inteligência. E Davi, ele já tinha força e agilidade, desde quando ele apacentava as ovelhas. Já Moisés era totalmente diferente. Moisés tinha força nas palavras. Então, era essa qualidade que o Senhor ia usar para poder cumprir o chamado. Essa qualidade no chamado de Moisés seria essencial para o cumprimento do que o Senhor tinha determinado na vida dele. Só que Moisés, ele também não tinha esse conhecimento. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem conhecimento. Muitas das qualidades nossa que vai ser usada para o cumprimento do nosso chamado, que a gente nem sonha, nem imagina. E o Senhor está trabalhando, está ampliando na nossa vida. E no caso de Moisés, ele tinha força nas palavras. O período que ele ficou no palácio de 40 anos, ele desenvolveu outras habilidades que não influenciou em nada no chamado dele. Ou seja, ele não precisou usar no seu chamado.
essa habilidade, né, da espada, da guerra. O momento que ele viveu lá foi ótimo, ele precisou, ele usou nas guerras, nas batalhas, mas para cumprimento do chamado não foi necessário. Ele precisava era da qualidade que ele já tinha, a força nas palavras. Por mais que quando chegou um determinado momento, ele temeu e disse ao Senhor que ele não era bom com as palavras. E a gente tem isso dentro da gente, né? A gente é bom em uma coisa, mas a gente não reconhece que a gente é bom nessa qualidade, nesse ponto, nesse aspecto, né? Porque quando o Senhor chamou Moisés, ele logo disse que ele não era bom com as palavras. E a Bíblia vai dizer que Moisés, depois desses 40 anos que ele descobriu toda a origem dele, né? Toda a família, que a vida dele, esses 40 anos praticamente foi uma mentira, né? Então, ele começou a se compadecer do seu povo, mas até aí ele também não tinha entendimento do chamado dele. O Senhor não avisou nada a ele. Não deu sonho na juventude, o Senhor não pegou profeta para ungir ele, nada. Simplesmente ele viveu uma vida enganosa, né? Uma vida de mentira, mas que serviu também, porque tudo é aprendizado, né? Nada passa despercebido na nossa vida e nada é em vão. Tudo é aprendizado. Então, chegou um determinado momento que, quando ele se compadeceu do seu povo, ele acabou cometendo, por imprudência, irrefletidamente, ele cometeu um homicídio, né? Por se compadecer, por mais que a intenção do coração dele foi boa, ele fez algo errado, que ele não deveria ter feito. Então ele acabou que precisou sair do Egito e foi para a terra de Midian. E a Bíblia vai dizer que ele viveu mais 40 anos na terra de Midian. E lá na terra de Midian, ele conheceu sua esposa, teve os seus 2 filhos e tudo. E aparentemente uma vida feliz, uma vida tranquila, né? Porque 40 anos ele viveu uma vida enganosa, mas cheia de luxos, cheia de autoridade, cheia de glória, porque ele era um príncipe, então todo mundo respeitava, muita fartura, muita riqueza, muito poder. E aí depois ele saiu, já começou, de uma certa forma, quando ele saiu do Egito, ele já começou o deserto dele, só que também sem compreender. E quando ele passou por todo o deserto e chegou até Midian, ele começou uma vida de verdade, em partes porque ele ia vivendo uma terceira vida, uma terceira trajetória que ele nem imaginava, né? Uma terceira etapa que ele nem imaginava. E que seria o aperfeiçoamento mesmo do seu deserto. Seria onde começaria realmente as coisas a acontecerem. E quando ele viveu esses 40 anos em Midian, ele viveu momentos de paz, de tranquilidade, né, com sua família, momentos prazerosos. E realmente acontece isso na vida da gente. Tem momentos que o Senhor permite que a gente desfrute de muita coisa boa, de muita paz, de muita tranquilidade, para que lá na frente, no momento oportuno, ele venha começar nos usar, nos capacitar, nos colocar no deserto, para que algo maior venha acontecer, algo que ele já reservou, já preparou na nossa vida. Foi o caso de Moisés. O chamado de Moisés era grandioso e aos olhos humanos era algo impossível de acontecer. Aonde que aquele povo todo seria um povo que estava condenado há muitos anos à escravidão, aonde que aquele povo todo receberia a libertação para viver suas próprias vidas, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, acima de todas as coisas. Era algo impossível. E aí a Bíblia vai dizer que aqui em Atos, que a gente acabou de ler, que depois que passou os 40 anos em Midian, ele vivendo em Midian, ele estava num momento lá procurando uma ovelha, né? E aí foi quando tinha uma árvore, uma sarça, e essa sarça simplesmente começou a pegar fogo, e ali a glória do Senhor desceu, e o Senhor falou com Moisés, deu o chamado de Moisés. E o interessante é isso, que eu quero que vocês entendam. O chamado de Moisés, Deus, o próprio Deus,
se revelou a ele, o próprio Deus veio, fez o chamado, ele mesmo fez o chamado e já fez o chamado se cumprir. A partir daquele dia, já foi totalmente diferente como José, o Senhor quando fez o chamado no sonho, avisou, demorou 30 anos para se cumprir. Com Davi foi a mesma coisa, quando o Senhor fez o chamado que mandou o profeta ungir, demorou 30 anos para se cumprir. Com Moisés foi totalmente diferente. O Senhor, depois de 80 anos, foi lá, se revelou a ele e ele já começou a cumprir esse chamado. Ou seja, cumprir esse deserto. E lá na frente, depois de mais 40 anos, que a promessa se cumpriu. Que ele conseguiu que o povo entrasse na terra prometida, que foi a missão que o Senhor deu a ele. De todo aquele povo ser liberto e ser... O povo foi liberto depois das pragas, mas peregrinou pelo deserto, né? E a Bíblia vai dizer que ficaram 40 anos, mas que não era o propósito do Senhor, devido à murmuração, desobediência, incredulidade, muita coisa aconteceu. E aí acabou que eles ficaram rodando 40 anos no deserto, mas não tem nada a ver com Moisés. Simplesmente foi algo ali do povo mesmo. E eles rodaram, mas mesmo assim a promessa não deixou de se cumprir. Cumpriu, Moisés conseguiu, através do poder que operava nele, através do poder do Senhor, conseguiu com que fosse cumprido com excelência, né? O que o Senhor tinha determinado para que ele fizesse na terra. E todo aquele povo, né? Conseguiu herdar a terra prometida, seus descendentes. Muitos não entraram, muitos faleceram no meio do caminho e conseguiram usufruir da promessa que o Senhor tinha feito, porque a promessa principal era retirar o povo da escravidão, e essa promessa foi cumprida com total excelência, né? Então eu deixo para você hoje, nessa tarde, tenha paciência, busque do Senhor as promessas para a tua vida, busque entender qual é o teu chamado, qual é o teu propósito nessa terra, e quando o teu deserto começar, creia, o Senhor pode te chamar através de sonhos, o Senhor pode usar um profeta para te ungir, o Senhor pode simplesmente do nada aparecer para você e falar é isso que você vai fazer, e a partir dali o teu chamado começar já de imediato se cumprir. Mas tenha fé, busque essa intimidade com o Espírito Santo, busque do Senhor entendimento, sabedoria, perseverança, força e o principal, tenha paciência, persevere e tenha paciência, demore o que for, leve o tempo que for, mas o Senhor vai cumprir todas as promessas na tua vida. Creia em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai amado, querido Senhor Jesus, eu venho apresentar, meu Pai, o teu povo, meu Pai, o teu povo amado, o teu povo escolhido, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor tem propósito com todas as pessoas, Senhor. Aqueles que se derramam na tua presença, aqueles que te buscam de toda a fé, de todo o coração, de todo o entendimento, o Senhor não descarta fora, Senhor. Toma assim as nossas vidas nas tuas mãos, meu Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente venha entender o teu propósito, as tuas promessas, Senhor. Para que a gente venha compreender tudo que o Senhor tem determinado para nós aqui nessa terra, meu Pai. E eu te peço que o Senhor nos fortaleça os nossos ossos, meu Pai. A tua palavra vai dizer que quando Moisés ele estava cansado, muito cansado, desfalecido, com a cumprição daquela promessa, o cumprimento daquela promessa que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, ele estava tão desesperado que ele achou que o fardo, meu Pai, era tão pesado, Senhor. E ele te pediu ajudadores para que ele conseguisse fazer com excelência aquela promessa se cumprir. E a tua palavra vai dizer que o Senhor levantou pessoas e colocou o teu espírito de sabedoria para poder ajudá-lo. E bem assim eu te peço nas nossas vidas, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E as mesmas coisas que o Senhor fez no passado, o Senhor faz nos tempos de hoje. Quando estivermos cansados, meu Pai, quando estivermos desfalecendo, Senhor, desanimados, eu te peço, levanta também pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos guiar, para dividir, meu Pai, o fardo que é tão pesado nas nossas vidas, no nosso chamado. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nunca retire a presença do teu Espírito.
para que cada vez mais a gente se esvazie, meu Pai, de nós mesmos e nos encham da tua palavra, do teu espírito, do teu entendimento, porque se assim o Senhor estiver conosco, vamos sim, meu Pai, conseguir alcançar todas as promessas que o Senhor tem para nossa vida e para nossa casa. Obrigada por essa palavra abençoada, obrigada por falar aos nossos corações, fortalece muitos corações hoje nessa tarde, meu Pai, dá um ânimo novo àquelas pessoas que estão já desfalecendo, que estão desanimadas, pessoas que o Senhor fez promessas há 20, 30 anos atrás, há 5 anos atrás e nada se cumpriu, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo conforte o coração, que teu Espírito Santo seja com eles para que tenha paciência, Senhor. Paciência, serenidade, tranquilidade, sabedoria. Fortalece os ossos, o coração, a mente, Senhor. Derrama um ânimo novo, Senhor. Uma unção poderosa, meu Pai, para que todos venham ficar de pé na tua presença. Fortalece, dá força ao teu povo agora, meu Pai. Dá sim em nome de Jesus e reaviva essas promessas no coração, na mente, no espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Amém, amém e amém. Que Jesus os abençoe, que dê uma noite, um final de tarde abençoado, cuide de você e de toda a sua casa. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus.